Grande momento, linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só, Neil Druckmann, ou Neil Druckmann, né? Você escolhe a pronúncia. Eu já percebi que ele é um cara que ele gosta da polêmica, né? Já tá bem claro, né? Pelo fato de ter escolhido a Bella Hamster pra ser a Ellie, né? Isso tá bem claro. Só nossa opinião. Criou impacto, criou conflito, e aí agora ele vem numa nova direção aí, fazendo um jogo, participando de um jogo, da criação de um jogo chamado Intergalactic, no qual a protagonista está em The Last of Us, que é a Tatiana Gabrielle, né? E aí saiu uma matéria que eu acho que é legal a gente trazer pra essa conversa, né? Ela faz a Nora em The Last of Us, que ele tá preparando a Tatiana Gabriela pro hate, e ela já está sofrendo hate na internet. Ok, vamos tentar entender o porquê, né? Porque, obviamente, nós iremos falar aqui sobre o hate que ela está sofrendo, mas o Neil Druckmann tá preparando ela pro hate. Se o Neil Druckmann tá preparando ela pro hate, significa que ele sabia da repercussão da escolha dessa menina. Ele sabia. Então ele gosta desse tipo de polêmica. E tá tudo bem. Tá tudo legal. Agora, olha que interessante, né? A beleza, né? Ou a falta da beleza, a feiura, ela reacendeu um debate que me lembrou muito lá atrás, quando a Linhagem Geek nasceu. E eu conversava muito com o André, até entender e estudar sobre esse assunto, né? Do cancelamento, do modus operandi da esquerda, principalmente dentro desse universo onde você colocar a sua opinião sobre algo que é contra uma cartilha ideológica, você pode ser rotulado. E existe uma etapa que, graças a Deus e graças à audiência, os canais nerdolas quebraram essa corrente, que é o fato de você poder falar que uma troca de etnia de um personagem é um movimento político. Você falar que a troca de uma sexualidade, você nerfar um personagem masculino, você impulsionar uma personagem feminina, você trocar gêneros de personagens é uma lacração. E isso faz parte de uma agenda progressista, de uma agenda woke. Porque antes da gente estudar e aprender, se a gente falasse isso, nós éramos rotulados de quê? De racista, de homofóbico. E a gente não sabia como se defender disso. Simplesmente pelo fato da gente falar, não gostei dessa protagonista aqui. Você não gostou por quê? Você tem algum problema com mulher? Você tem algum problema com a cor dessa pessoa? Você tem algum problema com essa sexualidade? E aí, enquanto o debate ele ia se construindo, a gente não sabia como se defender. Só que hoje, isso tá muito claro. Hoje tá muito franco. E hoje estudos mostram isso. A política mostra isso. E isso aqui, infelizmente, galera, é política. Essa decisão do Neil Druckmann em escolher essa menina para ser a protagonista desse jogo, ela é política. Isso é a minha opinião e ninguém vai tirar essa minha opinião. A decisão, ela é política, porque aí, olha só, ele escolhe a menina e prepara a menina para um hate. Aí vem uma pessoa e fala assim, eu achei essa menina feia. Legal, tudo bem. Só que aí você já tem a amarração. Você tem problema com a etnia dessa menina? Você tem problema com mulheres? E aí você vai direto pro rótulo. Então é bem interessante. Isso aconteceu com a escolha da menina da Pequena Sereia. E aconteceu com a fada do Pinóquio. Só que hoje já tá muito exposto. E a Linhagem Geek já até escreveu um livro sobre isso. E existem vários outros livros. E não é só a Linhagem Geek, o professor Jonas Bressan, mas todos os canais nerdolas e todos os políticos e todas as pessoas, professores, filósofos, inúmeras pessoas já abriram isso. A eleição do Donald Trump foi um outro exemplo de que a cartilha woke, ela está enfraquecida. E vamos conversar sobre a escolha dessa menina
pra gente poder entender melhor sobre esta questão no vídeo de hoje. Então, porque a pergunta é muito simples, né? Por que você vai escolher alguém que vai ser hateada? Né? E por que vai ser hateada? Por que você já tá antevendo essa jogada? Isso é um clássico da internet. Isso é um clássico da internet porque o woke, ele acabou se tornando tudo, né? A gente tem uma obra muito legal sobre o woke, que é o Manual da Lacração, que foram 6 meses de pesquisa. Então a gente tá falando com uma obra na mesa. A gente não tá falando de alegre. A gente sabe do que a gente tá falando, a gente estudou. A gente pode não estar 100% correto, mas a gente tem uma obra publicada. A gente se prontificou em ter muito mais argumentos do que só a palavrinha. E o livro tá à venda. Curiosamente, não teve ainda nenhuma pessoa ainda que pegou o livro e abriu antes de fazer qualquer crítica ao conteúdo aqui. E é uma tática muito parecida com a política, o que o Neil Druckmann tá fazendo. Porque você vê na própria internet criadores de conteúdo lacrate. O que eles fazem? Eles lançam um vídeo que a maioria das pessoas não vão entender como ataque, mas ele tá atacando uma base. Aí quando ele recebe o contra-ataque, o que ele faz? Ele se vitimiza. Oi, tá vendo? Eu não posso falar nada. É a mesma coisa aqui. O Neil Druckmann, ele sabe que todo esse conceito woke vai causar um impacto da galera que tá de saco cheio do woke, e quando rebater, ele vem... Mas vocês devem ter algum problema com isso, eu não fiz nada. É o vitimismo com o rótulo. É a estratégia PSOL. Entendeu? Você vai lá, fala que um público, uma comunidade é tudo aquilo, aí a comunidade se defende, e aí ele volta. Mas por que tanto ódio? É isso. Então essa é a estratégia. Agora, tá ficando bem datada essa estratégia. Principalmente você colocar a estética woke em jogos, né? Tanto em jogo quanto em série, a gente tá vendo que o público, ele tá perdendo cada vez mais a paciência com a política, com o woke dentro das obras. E quando eu digo obra, eu digo geral. Em série, filme, animação e em jogo. O público tá repelindo. Olha o que aconteceu aí com a Branca de Neve. Olha o que aconteceu com o Capitão Sem Soro. Vamos ver o que vai acontecer com o Quarteto Fantástico, dependendo do nível. Então, as pessoas estão de saco cheio porque bateu muito no teto. Então, essa estratégia de você lidar com a polêmica... E outra, isso não é mais novidade. O woke, eu acredito que ele funcionou um pouco na forma de novidade, quando ninguém sabia a real intenção política dentro da criação dos quadrinhos, dos jogos. Agora todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, e é o mesmo padrão. E quem consome, quem joga, quem assiste, também percebe o mesmo padrão. Fala, pô, de novo essa história? Pô, eu tô vendo o mesmo personagem? Pô, de novo esse conceito? Então, já fica muito na cara. E esse é um momento que a gente vê, até esse jogo, né, que o João tava mostrando. Qual que é o nome do jogo? Intergalactic. Ele tá indo em uma mão, enquanto o GTA já tá voltando. É muito parecido com o que a gente também vê no cinema, com o próprio comercial do Jaguar que a gente trouxe aqui. Ele veio em um momento em que já tava todo mundo saturado do woke. E aí colocou a culpa, e sempre coloca a culpa em alguém, né? Porque a grande característica de quem faz esse joguinho é ser covarde. Porque a culpa nunca é sua. Você sempre vai jogar a culpa em outro. Ai, mas... Tá vendo? Eu não provoquei isso. Ele que foi muito agressivo aí com o discurso de ódio. A sociedade não tá preparada pra isso. Então, assim, é isso. É isso. Então, vamos falar aí sobre essa nova... É a nova, né? É a boa nova. Mas tem algumas coisinhas interessantes aqui no vídeo. Vamos lá, galera. Vamos lá, ó. Primeira parte do vídeo, tá? Se você sonha em ter o seu primeiro imóvel, se você sonha em ter renda com aluguéis ou se tornar um mestre dos investimentos, se liga nesse recado aqui. Se você tem entre 21 e 55 anos,
você tem que prestar atenção nessa dica. O Cleverson, nosso patrocinador e consultor patrimonial, tem 13 anos de experiência e desenvolveu o método Agir, que é o caminho das pedras para você finalmente entender como financiar seu imóvel, quando o consórcio é uma carta na manga e principalmente onde investir sua grana para fazê-la render a partir de 1,3% até 2,1% ao mês. O Cleverson já esteve aqui no nosso podcast, é um grande parceiro, manja muito de cenário econômico, do cenário imobiliário, e só no mês passado foram mais de 100 consultorias gratuitas aqui da Linhagem Geek. A consultoria do Cleverson é gratuita, e se você está neste momento da vida, quer comprar o primeiro imóvel, quer comprar um segundo imóvel, não quer depender do INSS, tá difícil, né? Ninguém fala sobre isso, né? Não vejo. Mas se você está nesse momento, chama o Cleverson, a consultoria dele é gratuita. O link tá aqui na descrição, o QR Code tá aqui na tela, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, vamos lá, que o tema é bem interessante, tá? Ó, assim, antes de ler a pauta aqui pra vocês, ler a matéria, olha só que legal, né? Quando lançou o Stellar Blade, o barulho era porque a Eve era gostosa demais. Muito curvilínea. Fora dos padrões. Aí veio a turma da soja e que não sai de casa pra tomar um sol e puxar um ferro, né? Que só vive de iFood e fast food. Não, pra que isso? É muito exagero. Tal, o que aconteceu? Sucesso de vendas, né? Agora o Neil Druckmann lança o jogo com a personagem que tem aí a figura da Nora. Vou chamar ela de Nora, né? Tá sendo hateada. Por quê? Será que ele tá fazendo pro público o jogo? Ou tá fazendo pra conquistar algum outro tipo de coisa? Tá parecendo que o direcionamento tá errado, né? Mas vamos lá, ó. A atriz Tatiane Gabrielli, responsável por interpretar Nora na segunda temporada de The Last of Us, virou notícia recente após uma declaração de que estaria sendo supostamente treinada por Neil Druckmann, que é o diretor de The Last of Us, para lidar com hates online. O diretor teria escalado a atriz para o papel de Nora para que ela se prepare para o hate que vai receber quando executar seu próximo papel, dando a vida à personagem Jordan a protagonista do novo jogo dirigido por Neil Druckmann e produzida pela Naughty Dog, Intergalactic. Anunciado durante o The Game Awards do ano passado, o jogo sofreu muito hate no primeiro teaser lançado. O motivo seria a aparência da protagonista, que seguia o famoso padrão de mulher sozinha, empoderada e nada feminina. Muitos fãs da empresa conhecida por The Last of Us e Crash Bandicoot ficaram apreensivos com o medo da lacração estragar mais um jogo que poderia ser bom, assim como foi The Last of Us Parte 2, e com isso uma chuva de hate chegou até a Sony, a Naughty Dog, Neil Druckmann e a atriz Tati Gabrielli. Então, nesse caso, essa personagem não existe do jogo. Eu posso chamar ela de feia? A máquina não vai se ofender. Mas é uma personagem feia, né? Você vê que é mal cuidado e tudo mais. Aí você pode aplicar aí os seus argumentos em relação ao jogo, do espaço e tudo mais. Não tem maquiagem, mas tem academia no espaço. Mas é isso, entendeu? Porque o público, ele já tá entendendo a estética. E a estética woke não é o que o jogador de videogame quer. É a mesma... Então, essas duas coisas que não se combinam é que gera o quê? Gera a indignação, gera a zoeira, gera o humor e gera o meme. E aqui no jogo, em relação ao jogo, o público já tá calejado. Fala assim, pô, mas de novo, a primeira cena é a mulher raspando o cabelo, pô. Mulher raspando o cabelo, careca, sabe, jogadaça. A gente já viu esse personagem. Agora, em relação à atriz, a Tati Gabrielli, que inclusive tá bem na série, na minha opinião. Já foi, né? Tá bem. Foi de arrasta. Já foi. Mas tá bem na série. Tá bem na série. É interessante, né? Por que você tem que preparar o hate pra uma pessoa? Por que isso? Qual a estratégia disso? O que você ganha
com isso. Porque você acaba expondo a pessoa, né? Ah, eu gosto dela, eu acho que ela vai desempenhar um bom papel. Ok. Mas e o público? O público acredita? Porque é o público que consome. O público que consome paga, ele tem esse direito de criticar, de falar que a pessoa é feia, que não atua bem. A gente fala aqui direto, de todos. É que a maioria das pessoas pegam um corte daqui, ou um vídeo, isolado. Aqui a gente já falou mal de Stallone, já falou mal de tudo aqui. O famoso piloto automático, Francisco Cuoco atuações, o Robert De Niro, automaticaço. Eu falo muita gente. É que você, sensível demais, e que vem pelo Twitter, e a pessoa coloca uma pecha no canal e a pessoa não assiste o canal e acha que sabe o que a gente tá discutindo sem ver. Isso é uma mágica da internet incrível, cara. Isso é um clássico. Isso é uma mágica incrível da internet. Fora o áudio, fora o vídeo sem áudio. Então assiste o vídeo, assiste um pouco o canal, assiste uns 3 dias, dos 3 vídeos que saem do canal, pra você entender como é que funciona. Aí você forma a sua opinião. Você não consegue pegar uma opinião pela thumb, querido, porque a thumb não tem argumento. A thumb é a capa pra atrair você com ódio ou com amor pro vídeo. E todos fazem isso. Porque o brasileiro funciona assim também. É leitor de manchete. É difícil, e eu me incluo nisso aí. Você lê a manchete, você já tem um sentimento. Mas vamos ler o corpo? De repente não é tão assim. De repente o cara colocou a manchete pra me atrair pro clique. Isso é uma estratégia. Entendeu? Muito bem, ó. E é o seguinte, jogador, olha pra mim, jogador. Aqui, ó, a gente pode ser feio, a gente é feio, né? Tem gente que acha a gente bonita, tem pessoas que acham a gente feio. Eu acho um monte de gente bonita e um monte de gente feia. E isso daí não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, vai lançar, por exemplo, a gente achou o Sentinela feio. Boquinha de underline, né? O Sentinela feio. A gente acha a Bella Ramsey feia. Então, assim, por exemplo, a Okoye do Pantera Negra, né, uma das Dora Milaje, eu acho ela linda. Então tem várias mulheres lindas, várias mulheres feias, vários homens lindos e vários homens feios. E quando a gente fala de cinema, meu amigo, e game principalmente, eu digo por mim, sempre foi uma tomada, né? Um dos pontos de tomada de decisão. Pô, você vai jogar o game com um personagem que você vai ficar minimamente 5, 6 horas jogando com ele. Pelo menos o personagem tem que ser cabuloso pra você ficar olhando pra ele, né? Imagina só, você jogar 5, 6 horas com um personagem feio, mesmo, largado, roupa toda rasgada. Não dá, né? Então a estética, e isso é uma das coisas que a cultura woke sempre ataca: o padrão, a beleza, a tradição. Então isso daí sempre vai ser, sempre. E as pessoas têm o direito de falar: meu, ó, não gostei dessa personagem, achei feia. Não gostei desse personagem, achei feio. Né? Então assim, isso daí é uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar. Então parem de rotular. Isso daí é apenas uma opinião, certo? E eu quero saber a sua opinião. Mas é legal o Interestelar, né? Quando ela tá fora do padrão, merece ser criticado. Mas aí quando tá dentro do padrão da estética da política, não pode. É só uma reflexão básica. Senhoras e senhores, coloquem nos seus comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.